Quando a Kate, ela tirou essa foto de mim hoje pela manhã, nós podemos ilustrar essa situação da seguinte forma. Nós tínhamos aqui o nosso espelho, né, superfície espelhada, né? Ela é delimitada, essa superfície espelhada era bem pequena, não é verdade? Apenas esse pequeno detalhe aqui. E eu estava aqui, objeto redondo. E aqui é a Kate, tá? Linda, maravilhosa. Então, o que acontece? Fofo. O raio de luz, ele bate da minha testa brilhante até o espelho, chega até a Kate. Na verdade, vocês têm que ver que eu não estou exatamente em frente ao espelho, né? É uma reflexão de raio que permite que ela consiga me ver. Eu, por exemplo, quando eu tirei essa foto, eu não estava me enxergando, eu estava olhando para Kate. É porque aqui tem um objeto, e bem aqui era a minha imagem. Ele olhava para esse dado aqui. Significa que essa região aqui era o que nós chamamos de ângulo visual. Ou, a grosso modo, era o ângulo em que a Kate conseguia me enxergar. Observe que esse ângulo visual, aqui, ângulo de reflexão, ele é limitado. É como se pegasse somente o quê? Como você está vendo aqui o ângulo visual? É somente essa pequena área em que ela tem visão da minha pessoa, que está marcada aqui. Somente essa área que ela tem visão de mim. Todo o resto, que está fora do ângulo de incidência e reflexão, simplesmente não entra no cálculo dela. Vocês estão entendendo a definição de ângulo visual? O raio de luz bate e você consegue ver a área em que você vai ter luz. Portanto, somente nessa área aqui, nessa área riscada, é que você tem um determinado a formação da imagem, ou pelo menos você consegue enxergar essa imagem. Ficou claro o que eu falei? Beleza. Nos exercícios que nós vamos fazer, o campo visual, deixa eu anotar isso daqui rapidinho, que isso é importante. Esse campo visual depende do tamanho e da posição do espelho. Só um minuto, por favor, eu esqueci uma coisa muito importante aqui, rapidinho. Esse campo visual depende do tamanho e da posição do espelho e da posição do olho do observador. Tá, Henrique, mas como é que a gente vai saber exatamente qual vai ser o ângulo visual dele? Vai ser, o ângulo visual será sempre o prolongamento dos raios luminosos. Deixa eu mostrar para vocês no outro desenho, como se fosse um triângulo bem bonitinho, tá bom? Tá aqui mais uma vez o que nós temos. Nós temos o observador, que aqui é a Kate. Aqui tem o Henrique. A imagem do Henrique é exatamente aqui nesse ponto, tá bom? E bem aqui nós temos o nosso espelho. Nosso espelho é bem pequeno. Então, quando você tem a formação desse objeto, desse material, o que acontece? Você tem a formação desse cone, por assim dizer. Então, aqui, ó, reflete, reflete. Então, esses raios de luz aqui, olha, refletindo, aqui, ó, refletindo. Tudo isso aqui forma o ângulo visual. Vocês estão entendendo aqui? É o prolongamento dele. Isso aqui forma um ângulo visual. É questão de incidência e reflexão. Ficou claro a relação? Só um minuto, por favor. Lógica, boa tarde. Alô, boa tarde, senhora, que é o professor Henrique, eu posso ajudá-la? Não, senhora, que é lógica reforço escolar. Não é desse local, tá bom? Às vezes que eu penso que é fake news alguém falando isso aqui para mim, tá bom? Então, entenderam a relação? Entenderam como é que funciona? Beleza. Dito isso daqui, vamos lá. R72. Um observador O está olhando. O observador O está olhando para o espelho plano E da figura. Quais dos pontos numerados ele poderá ver por reflexão do espelho? Bom, é simples. O que dá para ver pela reflexão do espelho vai ser o pessoal do prolongamento dos raios luminosos dele. Eu vou desenhar aqui o seguinte. Está aqui o ponto O, esse aqui é o objeto, e bem aqui vai formar a imagem dele, nesse ponto. Vou chamar de ponto O'. Quando você faz esse prolongamento aqui, você pega o ângulo visual, né? Que vai ser esse caso aqui, vai embora.
Lembra lá. E esse outro ângulo aqui, vai embora. Uma linha reta, tudo bem? Então, tudo isso aqui vai ser o que nós chamamos de ângulo visual desse espelho, por causa dos fenômenos de incidência, né? O raio-cílio bate e volta, que nem recalque, né? Aqui, ó, bate e volta também não, que nem recalque. Vai embora. Então, qual é a única parte que vai ter ângulo visual? São os pontos 3 e 4. Então, essa é a resposta. Essa é a nossa resposta. Ponto 3 e 4. Emerson, ficou alguma dúvida? Você conseguiu entender, querido? Bora lá. Bora dar uma olhada aqui na P235. Dai, aliás, Marcela, pode ler, por favor. Um observador O encontra-se no meio da parede AB de uma sala quadrada ABCD, na qual existe um espelho plano vertical MN, sendo M o ponto médio de CD e N o ponto médio de BD. Qual ou quais cantos da sala A, B e C poderão ser vistos por O, por reflexão no espelho? Muito bem. Não esqueça que o O ele está exatamente aqui nesse ponto. Vamos desenhar a imagem de O para a gente poder começar a analisar. Não esqueça que a imagem sempre vai ser perpendicular ao nosso espelho, tudo bem? Vamos dizer que o O vai parar por aqui, tá ok? Seja por aqui. Vou chamar de O', beleza? Então, quais são os pontos que o nosso ponto O ele poderá enxergar? Você deve passar uma linha reta perfeita aqui, ó. Entendido aqui? Aí você consegue ver bonitinho para que lados ele consegue ver. Tá vendo? Passa a reta perfeita. Porque você faz como se fosse o prolongamento dos raios luminosos. Então, qual é a área que ele pode ver? É toda essa área aqui. Toda essa área aqui é campo visual dele. E daí, Henrique? E daí que a pergunta do problema é a seguinte. É, qual ou quais os cantos da sala A, B e C poderá ser visto pelo ó por reflexão no espelho? Só dois. O ponto A e o ponto C. Ponto A e ponto C. Bem tranquilo, na verdade? Beleza. É fácil aqui, muito fácil.